Olá, prevencionistas. Tudo bem com vocês? Meu nome é Alberto. Estou aqui em mais um vídeo, né, para estar conversando com vocês relacionado ao início do nosso canal, certo? Como viver de instrução, né? Como se tornar um instrutor do iniciante ao profissional. Então esse aqui vai ser o nosso primeiro vídeo falando do início, né, da instrução, de como ela começa, como ela começou para mim, né? Vou contar minha experiência para vocês e vou dar dicas para vocês começarem errando menos, né, do que eu errei no começo. Com um pouco mais de conhecimento agora, eu posso instruir vocês a corrigirem os erros que eu cometi no início, tá? Quando eu me formei, né, em bombeiro civil, eu finalizei o curso de bombeiro civil, que foi o primeiro curso que eu fiz, né, do lado de instruções, foi bombeiro civil. Depois que eu finalizei, eu fui um bom aluno, prestei muita atenção nas aulas, tive vontade de aprender, vontade de conhecer e vi uma oportunidade naquele curso que eu estava fazendo de me desenvolver como profissional realmente, né? Quando a gente faz o curso de bombeiro civil, a gente quer atuar na área, quer se desenvolver. Só que a área de bombeiro civil, ela é uma área um pouco complicada, né? Nem todas as empresas precisam de um bombeiro civil para dentro delas. Então, muito poucas empresas contratam bombeiros civis. Então, você vai arrumar mais oportunidades em eventos. Só que hoje em dia isso é muito desvalorizado, tá? Por mais que você se desempenhe, você se esforce e se torne um profissional, muitas pessoas trabalham por valores absurdamente baixos. Isso faz com que vocês percam um pouco a esperança na classe, né? Mas se você for uma pessoa esforçada, dedicada, você consegue sim viver como bombeiro civil, você consegue ser um profissional de sucesso, tá? A minha visão fazendo o curso de bombeiro civil foi justamente para a área de treinamentos, certo? Então a minha primeira oportunidade foi uma palestra em uma CIPAT de uma empresa vizinha à minha cidade, né? Tive a oportunidade de estar fazendo uma palestra voltada para primeiros socorros. E recebi essa palestra e fiquei muito nervoso na hora da apresentação, montar um slide, né? A gente quer fazer um slide muito cheio, muito incrementado, com muita informação. Quando a gente não tem um direcionamento, não tem um caminho certo para a gente seguir, a gente começa a cometer erros, né? Mas uma coisa que eu tive que foi de extremamente importância para mim na minha profissão, no meu desenvolvimento, foi a vontade de ir lá e fazer, né? Eu fui com medo mesmo e fiz, né? Tanto que tem mais uma frase que é falada nos cursos que eu faço, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo. Foi o que eu fiz. Eu estudei sobre a matéria de primeiros socorros, fui lá e realizei. Foi uma boa palestra? Foi uma boa instrução? Pro nível que eu tinha, foi. Pro meu nível de conhecimento, foi. Porque eu fui lá e dei o meu melhor, certo? Pessoas me viram, a escola me deu os parabéns, a escola me elogiou, me indicou para outros trabalhos, né, para outras apresentações. Então foi um pontapé inicial que fez com que eu me desenvolvesse hoje, né? E chegar aqui hoje, estar aqui hoje gravando um canal no YouTube para tentar fazer com que mais pessoas assim como eu se inspirem em continuar lutando para alcançar seus sonhos, tá? Então meu primeiro treinamento foi um treinamento de primeiros socorros. Eu fui lá, ministrei sobre, foi o básico que eu falei, levei algumas, alguns jeitos de falar, né? Não tinha muito jeito de falar com o público, era muito reservado, então falava pouco, né? Morria de medo de perguntas, das pessoas terem dúvidas, mas eu fui lá e eu fiz, né? Fiz esse treinamento, fui aplaudido, recebi, né, os agradecimentos da empresa e para mim foi muito bom como profissional, porque eu vi que era possível, né? É mais você ir no primeiro. Depois que você vai no primeiro, você vê que é possível, tá? Então eu fiz esse treinamento e a partir daí eu fui me desenvolvendo, né? Venho me desenvolvendo na área de segurança, na área de treinamentos, né? Tanto que
toda a minha trajetória até agora foi na base da luta, na base de insistir, de persistir, de não desistir, de acreditar, de estudar bastante, né? Para poder estar atingindo o alto nível, tá? Então, a dica que eu tenho para dar para vocês que querem começar com instrução é começar. Simplesmente comece. Se você tem uma oportunidade, abrace essa oportunidade. Não tenha receio, não tenha medo de ir lá e fazer o seu trabalho. Ou de fazer o seu primeiro treinamento. Você vai gaguejar, você vai errar, você vai dar branco, você vai engolir palavra. Isso é normal de toda pessoa que está começando. Até você atingir o alto nível, é assim. É assim comigo hoje também. Tem hora que eu vou falar para vocês aqui na gravação e eu acabo me embanando nas palavras, mas eu tô aqui insistindo em falar e mostrando para vocês que é possível, tá? Eu vou dar umas dicas para vocês de como você se prepara para o seu primeiro treinamento, tá? Para sua primeira instrução. Primeiro, crie oportunidades, né? Não se limite. Se surgir uma oportunidade, abrace e vá lá e faça, tá? Mas uma dica que eu tenho para dar para vocês a início, tá? Você quer ser instrutor do quê? Já parou para pensar? No que você quer ministrar? Treinamento? Qual a sua área? Com que você se identificou mais até agora? Eu comecei como bombeiro civil e gostei muito da área de primeiros socorros. Então, os treinamentos que hoje eu ministro dentro da empresa que eu trabalho, primeiro socorro, brigada de incêndio, é minha. Era passado para outros profissionais, agora quem ministra sou eu. Estou aperfeiçoando, estou melhorando, estou sendo bastante elogiado. As empresas estão elogiando muito a minha pessoa para o meu patrão, né? Então estou tendo reconhecimento por parte deles. Mas isso mostra que eu fui para o que eu gostava. Então, você quer ser instrutor do quê? Faça a primeira instrução, dê treinamentos daquilo que você gosta primeiro, daquilo que você é apaixonado, daquilo que você se interessou muito. Eu me interessei por parte de brigadas de incêndio. Então, a minha especialização, estou me especializando nessa área. Estou estudando sobre isso, para poder cada vez mais trazer um treinamento melhor cada vez que eu ministre, certo? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: você quer ser instrutor do quê? Você já definiu o que você quer ser instrutor? Você não pode ser instrutor de tudo e saber um pouquinho de cada coisa. Você tem que primeiro se especializar em uma área, né? Você escolhe uma instrução, o que você quer ministrar e vai firme nela, tá? Aí eu escolhi a minha área de estudo, o que eu quero ser instrutor. Qual o primeiro passo depois que eu escolho? Você tem que montar um plano de estudo, né? Porque o conhecimento ele vai te fortalecer, vai te dar força para poder ministrar o treinamento, vai te dar mais coragem, vai te dar confiança. Então, o estudo é a base de todo instrutor, certo? O instrutor tem que saber a fundo aquilo que ele está explicando, aquilo que ele está querendo passar. Então, você tem que ter conhecimento pleno daquilo que você está querendo transmitir. Então, primeira coisa, você monta um plano de estudo, certo? Como que eu monto um plano de estudo? Tá? Eu fiz algumas adequações ao meu. Se for bom para você, aproveite. Se você tiver coisas a mais para me apresentar, que vai engrandecer e vai incrementar no que eu estou transmitindo para vocês, comenta embaixo no vídeo, compartilha, né, a sua experiência, compartilha a sua dica também, para que mais pessoas possam se especializar e se profissionalizar assim como a gente, tá? Então, eu montei um plano baseado como tempo para estudar. Primeiro, você tem que ter um tempo determinado para poder estudar, para você sentar ali e estudar, se dedicar à matéria para você se desenvolver, tá? Aí, como que eu vou fazer isso? Primeiro, você vai ter que procurar fontes confiáveis da matéria que você quer ministrar, certo? Eu quero dar um treinamento de brigada, né? Então, eu vou ter que procurar lá. É normativo? É normativo. A NR23 faz referência, só que ela é um pedaço curto. Mas aí eu tenho a IT17, que é a IT da Brigada de Incêndio. Então eu vou estudar por ali. Ah, mas onde eu procuro essa informação? Geralmente, se você for um instrutor de normas regulamentadoras assim como eu, você vai procurar no site do governo. Lá as normas são todas atualizadas.
Então você vai direto na fonte. É uma fonte confiável. Hoje em dia existem alguns canais, vários canais hoje em dia, né, que tem essa informação também, que eles dão uma resumida e transmitem pra gente, que fica um pouco mais fácil de se entender. Mas é muito importante você mesmo desbravar a norma. Você conhecê-la, você estudá-la, você ter a sua própria interpretação da norma. Porque quando você for compartilhar essa informação ou alguma coisa que faça parte do seu treinamento, você tem total domínio sobre isso. Então vai sair um bom treinamento, tá? Então aí você tem fontes confiáveis, né? Primeiro você arruma tempo para estudar. Você arrumou o tempo? Procura fontes confiáveis de informação. Conseguiu as fontes confiáveis de informação? Estuda. Você vai estudar e fazer anotações de dúvidas sua dúvida com relação ao que você está estudando. Você anota as suas próprias dúvidas. Por quê? As suas dúvidas também vai ser a dúvida do seu aluno, certo? Então você vai anotar as suas dúvidas, estuda, anota as dúvidas. Outra coisa muito importante é anotar palavras novas, né? Você ouviu uma palavra numa norma que você não conhece, você anota. Por quê? Depois você pega essa palavra e vai entender o significado dela aplicado à norma ou aplicado ao seu treinamento, certo? É muito importante a gente saber palavras novas, para a gente não ficar perdido caso elas apareçam em algum treinamento nosso ou pela boca de algum profissional. Então é muito importante a gente dar atenção para isso também, para palavras novas, que é coisa que a gente não presta muita atenção, eu não prestava a partir de hoje, né? Já estou prestando muito mais atenção nisso. O que mais eu posso fazer depois que eu fiz esses passos até agora? Você vai revisar, né? Você revisando, surgirão mais dúvidas. E o que você vai fazer? Pesquisar sobre essas dúvidas, sanar essas dúvidas e fazer com que seu treinamento fique cada vez mais refinado, certo? Um instrutor com experiência, um instrutor com conhecimento, um instrutor confiante. Um instrutor que vai poder transmitir para o aluno a melhor informação, certo? Então você vai, depois que você estudou, fez as anotações das dúvidas, você tirou suas dúvidas, pesquisou novas palavras, conheceu as novas palavras, entendeu o que você fez, você vai revisar, vai surgir novas dúvidas, é um ciclo que você vai sempre estar fazendo, sempre revisando, melhorando. Na revisão você melhora, certo? Você começou a montar um treinamento, você está fazendo a revisão dele, você sempre vai achar um ponto a mais para poder estar melhorando. A revisão, ela traz melhorias. Então é muito importante você revisar todo o material que você produz. Primeiro você joga todas as suas ideias, depois você vem refinando, e refinando você estuda mais, você aprende mais, você vai entender melhor, né, sobre a matéria, e ela vai ficar uma matéria limpa, uma ótima matéria para o seu aluno, tá? Aí você fez, revisou, você pesquisou, entendeu e absorveu o conhecimento. Tá, eu fiz tudo isso. Como eu vou saber se eu aprendi o conteúdo? Uma dica que eu dou para vocês, como que você sabe se você aprendeu o conteúdo? Você só vai saber praticando, tá? Como eu posso fazer essas práticas? Você pode contar sobre o conteúdo para um familiar seu. Pega aí, pai, sua mãe, seu irmão, esposa, né, um amigo, e passa a instrução para ele daquilo que você estudou. Se a pessoa que não tem conhecimento nenhum, você conseguiu explicar e ela conseguiu entender, significa que você aprendeu a matéria e aprendeu a replicar a matéria, que é o mais importante. Você conseguiu transmitir a informação. E esse familiar seu vai ter dúvida. A dúvida do seu familiar é a dúvida do seu aluno, assim como também foi a sua dúvida. E você, tirando a dúvida do seu familiar ou a dúvida do seu amigo, da pessoa que está compartilhando essa informação com você, que você está compartilhando a informação com ela, a pessoa entendeu, ela vai entender, vai saber, você sabe que você está pronto, tá? Então, o princípio, o início, né, da instrução é isso. É você primeiro fazer todos esses passos que eu te passei, você ter a vontade, né? Você ter a sua identidade primeiro, você se identificar com um conteúdo, com uma programação, né? Se identificar com um tema, com uma matéria.
e estudar a fundo isso, fazer resumo, revisar, tirar dúvida, pesquisar palavras e se preparar para poder estar fazendo um bom treinamento quando surgir a oportunidade para você. E não ter medo, pessoal. Não ter medo. Se tá com medo, vai com medo mesmo, tá? São palavras de um grande instrutor, me ensinou e continua me ensinando, e eu replico para vocês. Se tá com medo, vai com medo mesmo, certo? O importante é fazer. Depois que você fizer, você melhora, né? O íconezinho do momento aí, que as pessoas hoje em dia estão compartilhando, né? Antes era assim, agora é assim, que o pessoal está compartilhando hoje em dia aí. Primeiro você começa, depois você melhora. A instrução é assim também. Primeiro você começa e depois você melhora. O meu primeiro vídeo que eu fiz, o vídeo anterior a este, ele foi um vídeo que eu estava mais nervoso, que eu estava com um pouco mais de medo de fazer, de gravar, da reação das pessoas. Esse segundo vídeo já está mais tranquilo. Então, vocês estão vendo o meu progresso, certo? Então, eu sempre vou estar compartilhando com vocês o meu progresso e vou estar dando dicas para vocês se tornarem instrutores de alta performance, certo? Ser um instrutor profissional, que é o intuito do nosso canal. O intuito do nosso canal é trazer para você as informações e fazer com que você se capacite junto comigo, se torne um instrutor profissional assim como eu, para a gente poder ser instrutor de alta performance. Então esse canal começou, né, o instrutor do início, do iniciante ao profissional. Então eu estou compartilhando com vocês, né, a primeira parte do que aconteceu comigo, do que está acontecendo comigo, de como foi o meu início, para que vocês tenham mais ou menos uma noção de como começar, já corrigindo o erro que eu cometi, certo? Que foram erros de preparo, erro de informação, né, de medo mesmo de poder fazer, né? Então aprenda com meus erros, né? E eu também vou aprendendo com eles e venho aqui e compartilho sempre para vocês as informações para a gente poder estar formando a elite de instrutores desse Brasil com relação a treinamentos de normas regulamentadoras. Positivo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço de coração você ter assistido esse vídeo até aqui. Espero você no próximo vídeo com um novo tema e sempre avançando, pessoal, porque aqui a gente só vai para cima do iniciante ao profissional. Vamos lá, pessoal, fazer diferença na SST, nesse Brasilzão nosso, que tem campo para todo mundo e falta instrutores, bons instrutores para poder estar capacitando as pessoas nesse Brasilzão. E o foco do nosso treinamento é sempre no aluno, sempre num bom treinamento, numa boa instrução. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Se gostou, peço que deixe o like, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para poder estar ajudando mais pessoas iniciantes assim como nós, tá? Espero de coração que você tenha gostado. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, muito obrigado.